אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה. Shalom, meus queridos que nos acompanham a mim, Yaakov Ben Israel e ao Mordecai, Ben Israel. Mordecai Ben Israel. Shalom a todos. Nesse nosso pequeno projeto, vamos assim dizer, desse nosso bate-papo sobre a nossa fé, né? Sobre o judaísmo. Posteriormente também falaremos com certeza sobre Mashiach, Yeshua, no contexto judaico, talmúdico, tá? Talmúdico, porque muito se fala sobre Yeshua no contexto da Brit Hadashah, dos escritos assim chamado Novo Testamento, mas dentro do Talmud, dentro da Gemara, né, vamos assim dizer, tem muita coisa interessante, traz vários conceitos e várias revelações relevantes. Sim. Saiu o rei, relevantes, tá? Para a nossa fé. Bom, fizemos o vídeo da reza, falamos um pouquinho do Rabino Shaul Arush, o porquê de ter escolhido a canção, tal. Então hoje nós poderíamos falar um pouquinho, Mordecai, sobre a reza que nós fizemos. Nós fizemos uma reza de Shacharit. Exatamente. Mas dentro de um dia, vamos assim dizer, de um tempo religioso, temos o Shacharit, Minha e Arvit. Ou seja, é falar na verdade sobre o tempo, melhor dizendo, em quais partes do dia deve ser feita a reza, ou devem ser feitas as rezas, né? Sim. E isto também está estritamente correlacionado, né, ou ligado com o sacrifício do templo. Que inclusive tem um tratado que fala sobre isso, né? Sim, exatamente. Já vou comentar sobre isso. É bom lembrar também que existe o dia em si, para o nosso calendário judaico, é muito bom enfatizar e lembrar que o dia começa a partir do pôr do sol. Vamos falar sobre isso. Falar sobre isso. E que tem os momentos da reza, que são chamados Zemanim. Os tempos. Os tempos. Zeman, tempo, Zemanim, os tempos. O dia dividido em tempos, né? Tempos em Exatamente. hebraico é Zemanim. Exatamente, fraccionado. No Talmud Bavli mesmo, a Gemara em Berachot 26b, tem a opinião de Rabino Yehoshua Ben Levi. Ele diz que as rezas foram instituídas baseadas nos sacrifícios que havia no templo. Tá, vamos só falar um pouquinho mais sobre isso, como a gente estava conversando. Não era nem proposto falar, mas vale a pena dizer. Por que eles dizem? Eles dizem que as rezas são baseadas no sacrifício do templo. Ora, quando o nosso povo perdeu o segundo Beit HaMikdash, que foi destruído, primeiramente, os próprios rabinos dizem, por causa de um ódio gratuito entre o povo. Por isso que é bom que não haja uma promoção de ódio entre os irmãos. De diferenças ao ponto de haver discussões, de haver brigas acirradas. E isso não só agora. O Midrash vai dizer que na abertura do Mar Vermelho tinham 12 caminhos, porque o mar se dividiu em partes. Sim. Por que se dividir em partes? Por que vamos dizer, todas essas repartições, né? Óbvio, né? Que infelizmente em todas as gerações, e a maioria dos seres humanos tem essa coisa de parcialidade, de um ser melhor ou maior do que o outro, lógico, que toda regra tem exceção. Existem muitos bons judeus que abraçam outros judeus de outras... Um Chabad abraça um Breslov, que abraça um ortodoxo, que, né, enfim, tem isso, né? Mas tem casos, como na grande sinagoga lá em Jerusalém, que infelizmente vários judeus ali se congregam tal, e tem uma partezinha pequenininha para os judeus separados e tal. Acontece isso, infelizmente acontece. Mas não era sobre isso que eu queria falar propriamente, mas é que na destruição do segundo templo, o que acontece é a dor e a perda que os Kohanim principalmente sentiram, né? Discursa um pouquinho sobre isso aí. Sim, é interessante nós traçarmos as nossas vidas, digamos assim, para o templo, enquanto existia o templo. Que a vida de um judeu estava totalmente relacionada com o templo. E o templo tinha um papel extremamente fundamental. Primeiramente o Eterno, Hashem, claro, que a nossa vida gira em torno da Torá, a vontade do Eterno, mas o templo tinha um papel fundamental que regia muitas coisas, muitos eventos nas nossas vidas. Sim. Então, imaginar isso, que
o templo foi destruído, e foi um processo, a invasão de Tito no ano 70, né, quando os romanos finalmente eles destruíram o templo, o cerco de Jerusalém começou, e que infelizmente em Tisha B'Av, 9 de Av, o templo foi destruído. As fontes, Os 2 templos, né? exatamente, as fontes rabínicas da época dizem que o templo foi destruído no dia 9 de Av, isso está escrito no Kitzur Shulchan Aruch, e ficou queimando até o dia 10 de Av. Imagine você ver durante mais de 6 horas a casa do Eterno realmente queimando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o templo sempre teve, desde quando ele foi construído, obviamente, teve um papel extremamente fundamental. Então, as rezas estão relacionadas com o serviço do templo. O grande rei Davi vai dizer que o zelo pela tua casa me devora. Então, tinha-se, obviamente, amor ao templo, porque era um lugar onde habitava a presença divina. Sim. A diferença do segundo para o primeiro templo, isso a gente pode falar uma outra hora, é que no primeiro templo tinha a Shekhinat Hashem, de uma forma mais visível, de uma forma mais Não posso constante. Né? E no segundo templo, já, não da mesma forma, com a mesma intensidade, certo? Sim. Mas, independente disso, o templo servia como modo de expiação, sacrifício, de oferta. Então, aí está relacionado extremamente com o templo. Tá? Então, Rabino Yehoshua Ben Levi vai nos dar um panorama dentro desse em Berahot 26b, em que as rezas foram correlacionadas com o Beit HaMikdash por causa disso. Sim. Porque aquela hora eu estava acostumado lá a fazer a minha oferta de elevação, ou tal, e agora não se tem mais. É como você sai da sua casa para trabalhar. E quando você volta, você não tem mais a sua casa. A sua casa está pegando fogo. Né? E todos os seus quadros, os seus retratos, tudo aquilo que era parte, que era a sua vida, que estava ali, foi de uma hora para outra desintegrada. Sim, na época existia o templo, era comum, faz parte da vida do ser humano, da humanidade em geral. Vamos supor que nós estamos vivendo no ano 68, 69, bem próximo da destruição do segundo templo. Se uma pessoa se tornou impuro por causa de um morto, que é o nível de impureza mais elevado, recebe as cinzas da aspersão, da água da vaca vermelha, no terceiro, no 7º dia, enfim. Quando o templo foi destruído, para a pessoa da época, o que ia servir para ele? Isso que eu estou querendo dizer é que o templo teve um papel extremamente fundamental. Sim. E você perder assim... Vale lembrar que depois da morte de Yeshua, tá? Outros sacrifícios continuaram a ser feitos, mas o sacrifício estritamente de pecado, de perdão de pecado, já não tinha mais validade. Tem a questão da fita vermelha que eu não vou falar agora, quando a gente for falar sobre sacrifícios, somente sobre os sacrifícios, que daí não vai ser um videozinho, vão ser talvez vários para a gente dar vamos dizer, trocar uma ideia, né? Como diz na linguagem de hoje, né? Não é na Bíblia da linguagem de hoje, né? Judaísmo da linguagem de hoje, né? Então, trocar uma ideia, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas que eles correlacionaram as rezas com o tempo, que se fazia sacrifício no templo, isso é fato. Assim, tá? Isso é fato. Bom, então, vamos falar sobre Shacharit. Shacharit vem da palavra Shahar, que significa amanhecer. Exatamente. Tá? E o que a gente podia dizer? Qual que é esse período de Shacharit? Porque Shacharit é um período do tempo do dia. Sim. Então, você podia falar um pouquinho mais? Bom, primeiramente a gente citou Bereshit. A gente falou sobre Bereshit. E foi a tarde e a manhã do dia 1. Está escrito em Bereshit, bem no comecinho, na criação. E foi tarde, tem que ler aqui. E foi tarde e foi noite de Yom Echad, dia 1. Ou seja, o calendário, os nossos dias começam a partir do pôr do sol. Daí, o que acontece também, que é bom enfatizar, é que vamos considerar toda essa nossa discussão sobre isso, tá? Então, o dia ele não começa às 6 horas da manhã, vamos assim dizer. Como na cultura ocidental. Vamos supor, ele começa às 18 horas, tá? Começa à tarde, tá? Iniciando à noite, ok? Mas então tá, Shacharit. Tem um período que vocês podem até acompanhar na imagem aí, tá? Vocês podem ver aí na imagem, tá? Que o nosso técnico vai colocar para vocês, para que vocês vejam, que é um período chamado de Alot HaShahar. Sim. Né? Que o sol está começando a nascer. Dizem os sábios que como que você sabe que o sol está começando a nascer, ou como sabe que é esse período de Alot HaShahar, né? Então,
os sábios vão dizer que o tzitzit, Sim. o tzitzit. Cadê o tzitzit? Mostra aí Tá enquanto aqui. eu estou falando. Ah, o tzitzit, tá? Esse é o tzitzit branco, sem o fio terrelit, sem o fio azul. Isso. Ok? Porque também tem, nós vamos falar sobre tzitzit, Mais pra tá? frente. Mas então, os sábios vão dizer que quando você consegue distinguir a cor do fio branco para o fio azul, é porque verdadeiramente você chegou no período de Alot Hashahar, ou seja, o sol já começou a nascer e você consegue identificar que é dia, Sim. que já amanheceu, Isso. tá? Ou que está começando o dia, ok? Mas tem a segunda opinião. Tem opiniões, né? Porque isso são opiniões dentro do Talmud. Então o Talmud é formado de opiniões. sobre a Mishnah. E não necessariamente um está certo ou outro errado. Bom lembrar disso. Não São necessariamente opiniões. que a primeira que eu estou falando do fio azul e do fio branco vai ser mais justa do que a segunda opinião de Rabino Eliezer, que ele já traz um outro aspecto sobre isso. Sim, Rabino Eliezer, ele diz que a pessoa, o judeu, ele recita a reza, né, ora, o serviço de Shacharit, quando ele consegue diferenciar um fio verde do fio azul. Primeiro, onde é que está escrito tudo isso? Isso está escrito, isso é na Mishnah mesmo. Vamos falar num vídeo num bate-papo mais especial, o que é a Mishnah, o que é a Gemara, o que é a Mishnah mais a Gemara formam o Talmud, o que é Talmud Yerushalmi, o que é Talmud Bavli, enfim. Mas o que acontece? Na Mishnah mesmo, não é na Gemara, já no Berachot, capítulo 1, na Mishnah 2, tem essas duas opiniões. Um rabino diz que é para diferenciar entre o fio azul e o fio branco, e outro rabino diz que é para diferenciar entre o fio verde e o fio azul. Por que o fio verde e o fio azul? De similaridade. Exatamente. Para você diferenciar entre o fio branco e o fio azul, Mais fácil. é mais fácil, porque são cores assim, não vou dizer opostas, mas o azul é teoricamente escuro, o terrelete é um azul escuro, e o branco é branco, a ausência é luz, branco. Então, você diferenciar entre o branco e azul é mais fácil do que diferenciar entre o verde e o azul. Ou seja, o que o Rabino Eliezer quer dizer? Você pode citar, rezar, Shacharit, alguns minutos mais tarde, porque tem que ter mais claridade. Tem que ter mais claridade luz. para você conseguir diferenciar. Exatamente. Tá? E ainda tem uma terceira opinião, que não é ligado em termos de fio. Exatamente. Né? Esse rabino, que é o rabino Yehoshua, ele vai dizer até a terceira hora do dia. Mas ele tem que partir de um horário. Sim. Ele pode partir da terceira hora do dia, tanto na argumentação do rabino Eliezer, quanto do rabino Yehoshua. Sim. Ou seja, terceira hora do dia quando você conseguiu verdadeiramente identificar, ou a terceira hora do dia depois que você tem um pouquinho mais de claridade ou menos claridade, ou a terceira hora do dia. Isso mesmo. Essa terceira hora do dia é a partir do nascer do sol. A partir do nascer do sol. Vamos supor, se o sol nasce às 6 da manhã, às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Muito importante também lembrar que nós estamos falando agora sobre tempos, Zemanim, nós vamos ver, tem vários nomes, vários termos, mas que na época em que isso foi implementado, obviamente não existia eletricidade. Sim. Ou seja, para você diferenciar entre o fio azul e o fio branco, ou o fio verde e o fio azul, é apenas com a claridade do sol. Do sol. Isso é Interessante enfatizar. bom lembrar. Tem também o período de Hanetz Rechama. Sim, exatamente. Alot Hashachar, Shacharit, que é quando o sol está nascendo, o despertar, os raios solares, você consegue perceber, né? Já na linha do horizonte o sol está nascendo, mas o sol não nasceu por completo. O disco solar não está totalmente acima da linha do horizonte. Está acima da linha do horizonte. Ok. E Netzrechama é quando o sol nasceu. Provavelmente é 3 horas depois, Sim. aproximadamente, que a gente tinha falado, né? Então, Isso mesmo. 3 horas depois do pôr do sol, então está bem visível e tal, Hanetz Rechama. Sim. Certo. Então, tem o nascer do sol, Alot Hashachar, Netzrechama, quando o sol nasceu, está acima da linha do horizonte. Você já consegue perceber que o zenit, né, que nós chamamos, né, já está acima da linha do horizonte. Tá. E sobre a divisão do dia, né, ou sobre essa forma, lógico, judaica, né, de ver as coisas, de correlacionar a reza com os tempos, isso está no Shulchan Aruch. Sim. Né? Então, o Shulchan Aruch, ele está dividido em 4 sessões. Né? A primeira sessão é Orar Haim,
que é o estilo de vida, que fala sobre o estilo de vida, as leis sobre o dia a dia de um judeu e festas. Esse, na verdade, é a parte que está falando sobre isso que nós estamos falando. Shacharit, Mincha e Arvit, tá? Digamos que essa primeira parte, Orachaim, é o nível mais básico que todo judeu deve saber. Que todos, porque fala sobre o quê? Rezas. Sim, o dia a dia, aquilo que você vive. Tanto é que essa parte, Orachaim, é uma das mais comentários que os rabinos fizeram ao longo do tempo. Um comentário muito famoso é Mishnah Berurah, que foi escrito pelo rabino Chofetz Chaim, bem conhecido. Mishnah Berurah é o comentário em cima da primeira parte do Shulchan Aruch, Orachaim. Sim. Tá. Aí tem Yoredea, Exatamente. as leis sobre o abate, sobre a Sheritá, sobre o Avodazará, tá? Sheritá, sobre o abate judaico, tá? Porque, Sim. assim, rapidamente, né? Um judeu não comete Avodazará porque o Eterno é um, indivisível, incorpóreo, então, somente um Deus, tá? É a primeira e única religião monoteísta de verdade, tá? Sim. Então, a Avodazará são idolatrias, né? As práticas, o que isso é considerado idolatria ou não. A Sheritá. Sheritá é sobre a forma de abater o animal. Como se deve abater o animal, tá? Por tiro? Por sufocamento? Tiro não. Por, né? Como é que tem que ser? Né? Eu digo por tiro porque Paulada. eu faço abate de animal, então é por degola, tá? Pensa numa espada, assim, numa Katana. uma katana, né? Nada. Samurai, É a uma halaf. coisa assim. Mas é uma halaf, tá? É uma espada mais ou menos desse tamanho, assim, de um material assim bonito, assim, tipo inoxidável, tal, sabe? Sim. De um fio parecendo uma gilete, ok? Com aquilo ali a gente faz a degola do animal, não decapita, tá? Faz a degola. Inclusive, por esse dia eu estava até conversando com uma mulher aqui que cuida da parte da vigilância sanitária, ela acha que esse abate, como é que ela usou o termo? Mais humanista. Pô, mas não é para humano, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. É uma forma mais apropriada de bater um animal, assim, que ele não sinta talvez tanta a dor da morte. Sim. Certo? Sim. Enfim, então, sobre a conversão e sobre as leis de luto. Tá? Isso está no Tratado de Yoredea. Exatamente. Yoredea, tá? Essa segunda parte do Shulchan Aruch, Yoredea, que fala sobre toda essa questão de Avodazará, quando eu falo relação, não é relação sexual. São relações, amizade, qualquer que seja, entre o judeu e os povos que existiam na época, os goim, tudo. É muito comum nas yeshivot de Israel, quando você termina de estudar a segunda sessão do Shulchan Aruch, que é Yoredea, se você é proeminente nessa segunda parte, você recebe a semichá do rabinato. Não necessariamente e não Não sempre. é simcha, é semcha. O Semcha. que é semcha? Imposição A e você imposição das mãos ordenar para que se receba o título de rabino. o título de rabino. Então, essa segunda parte é um nível, step, né, um nível 2. Nível 2, né? Tá, depois tem as outras duas aqui para você comentar. Eu já falei demais já. Exatamente, tem a terceira parte que é Even Heiser. Even Heiser fala tudo que está relacionado com as mulheres, ou seja, casamento, Menstrual, né? Kiddushin, Erusin, Nisuin, Shidur, questão de herança, Levirato, Halitza, que quando a mulher não irá casar com o Levir, nós vamos falar isso mais para frente em outras oportunidades, Gitin, que é divórcio. Então, tudo que está relacionado com essa questão de não apenas de matrimônio. E a quarta parte do Shulchan Aruch é Roshei Mishpat, que fala sobre cortes de juízes, na ausência, essa quarta parte do Shulchan Aruch, Roshei Mishpat, que fala sobre cortes, juízes, fala sobre esse corpo de juízes na ausência do Beit Din e do Sanhedrin que existia em Israel. Em Israel, isso. E fala sobre as leis trabalhistas, empregado, empregador, dívida, formas de trabalho, danos, se o meu empregado foi lá e furou o olho do seu empregado, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que pagar, essas relações. Ou seja, o Shulchan Aruch é uma obra que tem um peso muito grande até hoje, né? E que é importante saber. Tá. O Shulchan Aruch foi escrito por? Foi escrito pelo Rabino Yosef Karo No século XVI. Então tá. Então na sua primeira parte, que era Orachaim, ele ensina que o ideal e correto para
e rezar, né? O ideal correto para rezar, o Shema, por exemplo, nossa oração maior, é entre o Alot HaShahar e o Hanetz Rehama. Isso. Recapitulando, desde o momento que você percebeu que você consegue distinguir o fio azul do branco, do azul do verde, ou a terceira hora do dia, tá? Então, nesse período aí, é bom que se faça o Shema. Sim. Tá? Então, até inclusive, na maioria das sinagogas em Israel, até as 9 horas da manhã já foi feito todo o serviço de shacharit. Começa cedo. Exatamente. Porque existem as leniências, mas o Shulchan Aruch ensina que entre Alot HaShahar e Hanetz Rehama, o ideal é você já ter terminado de ter rezado o Shema. Por quê? Porque é o que nós vamos falar agora, na sequência já vem a Amidá. Isso. Na sequência vem a Amidá. A Amidá também é conhecido como Shemoneh Esrei, tá? Que significa literalmente 18. Sim. E a Amidá é dividida em 3 partes. Sim. Certo? Na literatura rabínica, ela é chamada de Tefilá. Tefilá, a grande reza. A grande reza, a grande oração, né? Então, só para uma rápida uma introdução, que sobre a Amidá, vale a pena a gente um dia bater um papo com o pessoal sobre todas as rezas, né? Rezas dos hereges, reza disso, tal, que inclusive essa reza dos hereges, vamos falar um pouquinho dela agora. Então, as 3 primeiras brahot, são brahotes que dão um reconhecimento da soberania do Eterno. Sim. Da 4ª à 15ª são as petições. Da 16ª à 19ª são os agradecimentos. Tá, Mordecai, mas aqui a gente falou que significa 18. Sim. Mas então, o que é essa 19ª reza? O que aconteceu com isso aí? Sim, inicialmente a Amidá, como o Yaakov já disse, Shemoneh Esrei, são as 18 brachot que nós rezamos todas as manhãs. Muito provavelmente, né, prestem minha atenção, por favor, o que eu vou dizer agora, muito provavelmente, e não necessariamente, tem que enfatizar isso, não necessariamente, provável que essa 19ª brachá foi acrescentada, foi inclusa na reza de Shemoneh Esrei pelo Rabino Gamliel II, na época do Segundo Templo. Por quê? Essa 19ª brachá é chamada de Birkat Haminim, ou seja, uma brachá... A bênção contra os hereges. Contra os hereges. Que vai estar na página 70 do Sidur, que vai dizer. Exatamente, né? Que dos movimentos, ou do movimento que estava surgindo no contexto da época. Porque, né, nós vamos falar mais pra frente, existiam várias classes, digamos assim, de pensamento judaico presente na época. Sim. Inclusive tem um rabino, que talvez no próximo aula a gente vai falar, que ele lutou ferrenhamente contra aqueles que foram considerados hereges, aqueles que desprezaram totalmente o ensinamento da Torá Shebel Peh, né? A Torá oral, né? Que são os famosos caraítas. Exatamente. Né? Então, os caraítas. Mas enfim, esse é um assunto que a gente pode falar um pouquinho depois, né? Sim. Então tá. No Tratado de Berahot, capítulo 4, Mishnah 1, diz que a Amidá deve ser feita até o meio-dia. Meio-dia em hebraico, Hatzot Hayom. Que é o próximo período que nós vamos falar agora. Ou seja, teve sempre uma replicar. Alot HaShahar. Exatamente. Hanetz Rehama, que não só está completo. E Hatzot. Às vezes você pode encontrar também como Hatzot Hayom, que é meio-dia. E essa é a opinião do Rabino Yehudá, muito provavelmente Yehudá Hanassi, que foi que compilou a Mishnah, vamos falar sobre ele depois, diz que a reza, essa Shemoneh Esrei, pode ser citada até o meio-dia. Até o meio-dia. Tá. Então, Hatzot, meio-dia. Então, vamos lá. Então, rezamos bonitinho e tal, né? Aquela nossa reza que nós fizemos lá, então nós fizemos até meio-dia. Completamos tudo. Não é o ideal, né? Mas é a leniência. É a leniência. Não podem... Existe um princípio, né? Não é de exceção que você cria a regra. Ou seja, se tem horário para recitar Shemoneh Esrei, existem as leniências, mas não é dessa leniência que você vai fazer a regra. Eu vou acordar às 5 para o meio-dia, porque eu ainda tenho tempo. Não é assim. Na verdade, você está tendo até uma displicência, assim, você está fazendo pouco caso. Sim, desprezando. Né? Desprezando a reza, né? Então, quer dizer, para toda a minha vida eu separo um tempo, mas para rezar, 5 para o meio-dia dá tempo. Exato. Né? Primeiro que é loucura, né? Aquele vídeo de reza que nós fizemos deu o quê? 40 minutos? Isso que a gente
fez uma reza mais rapidinho, né? Se você for em Israel, o nosso irmão lá, nosso Raver, for fazer a reza, chama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, você não consegue nem acompanhar. Porque o hebraico, estão O hebraico, da mesma velocidade que eu falo no português, ele fala no hebraico. Sim, claro, língua nativa. Ok, então, tem a parte da tarde agora, então é a parte que você faz a reza de Minha. Desculpa, eu tô rindo do cara, mas é brincadeira. Sim, Minha também tem as divisões do período de Minha. Esse cara aí. Tem as divisões do período de Minha. Seriedade agora. Minha é interessante, ó, tem um serviço de Shacharit, Minha e Arvit. O período de Minha tem duas subdivisões dentro desse período que compreende a tarde de Minha. Minha Gedolá, que significa grande Minha, que é aproximadamente 30 minutos após o meio-dia. Esse é o horário mais cedo que você pode rezar a Minha. E daí tem a segunda parte do período da Minha, que é a segunda parte da metade para o final, que é chamada de Plag HaMinha, que é a metade final do período da Minha, que se estende até um pouco antes do pôr do sol. Então, o período da Minha, que compreende a tarde, divide em duas partes, Minha Gedolá, 30 minutos após o meio-dia, e Plag HaMinha, que é da metade final. Esse período você reza Minha. Isso. Então, a Plag HaMinha, que é a metade da Minha, compreende-se que é até 9 horas a partir do pôr do sol. Sim, exatamente. Vamos supor que o sol nasceu às 6 horas da manhã, mais 9 horas, 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Ok. Tá, aí... tá, só que nesse período, então, vamos assim dizer, tá, o primeiro período é Minha Gedolá, certo? Sim. Que é aquele primeiro horário da Minha. Aí tem o segundo horário da Minha, que é a Plag HaMinha, certo? Só que tem um período, então vamos supor que 6 horas da tarde está dando o horário da Arvit, do Arvit. Que já é o próximo. Que é o próximo tópico, tá? Então, rezou a Minha. Vamos colocar aqui mais para baixo, aqui só para... Tá, rezou a Minha. Então, entre a Minha e esse período que você vai comentar agora, Bein Hashamashot, que significa entre as tardes, ele vai ter um período de mais ou menos de 30 a 45 minutos. Sim. Esse período ele é chamado Shkiat. Sim, exatamente. Dentro de todos os estudos, dos Zemanim, das divisões que existem... Zemanim dos tempos, né? Dos tempos. Exatamente. Esse período que termina a Minha e se inicia o serviço de Arvit, que compreende o pôr do sol, é o período, como posso dizer, mais cheio de detalhes para explicar. Por exemplo, existe, após a Minha, tem um período conhecido como Beit Hashamashot. Beit significa entre Hashemashot, Shamash, sol, ou seja, entre as tardes. É o período que compreende entre as tardes, que não é nem a tarde, Minha, mas ainda não é a noite completa. Está se findando um dia e está começando um outro dia. É um período de transição. A gente até comentar que na Parashá, na quarta Parashá do livro de Êxodo, né? Sim. Que fala do sacrifício de Pessah, ali vai ter a palavra ali, entre as tardes. Exatamente. Né? Entre as tardes. Então, não era um novo dia ainda. Era entre as tardes. Era aquela mistura de um dia para com o outro. Mas não era o outro dia ainda. Exatamente. Né? Hoje é segunda-feira. Então, entre a tarde de segunda para terça-feira. Ok? Esse é o período, tá? Aí que vem a confusão. Aí que vem o detalhe. Né? Porque o que significa Arvit, que também conhecido como Mariv? Exatamente. É confusão mesmo. Tá certo. É confusão mesmo. Porque é difícil às vezes as pessoas entenderem isso, porque são muitos nomes, muitos termos que não estão habituados. Após esse período de Beit Hashemashot, que é essa transição entre o dia e um outro, tem Arvit. Arvit, Mariv, também conhecido como Mariv. Por que Mariv? Tem a preposição men, que é de origem, Arvit, que é o serviço noturno. Ou seja, Mariv, Arvit, que é o serviço da noite, o serviço noturno. E Arvit também, sempre é bom aprender, pelo menos o alfabeto e as letras, porque Arvit
está relacionado com a palavra Erev. Erev. Que Erev também é uma mistura. Tá. Lembra do que esse Erev? Do Erev Rav. Erev Rav, que teve uma multidão, uma mistura de nações que saíram com o nosso povo no Egito. Porque do Egito não saiu só Israel, né? Então, saiu vários povos. Então, esse Erev Rav Sim. foi uma mistura. Então, mas o que tem a ver Erev Rav com esse período? É justamente isso. Entre as tardes, né? Então, está tendo uma mistura do findar de um dia para o início do outro, tá? Então, por isso que Arvit vem de Erev. Então, é tudo correlacionado, né? Faz uma alusão a muitas coisas nesse aspecto, né? Sim. Tá, mas só que depois desse período, então, tá, de entre as tardes, vai adentrar um novo dia. Esse período é chamado de Tzeit HaKohavim. Tzeit HaKohavim, que é o período, o famoso período, que fala, o período das estrelas, ou seja, quando se consegue avistar 3 estrelas. Sim, HaKohavim significa, né, estrelas em hebraico. Né? Em hebraico, né? Por isso que tem esse período. Ou seja, o período que, para lembrar, para não ter confusão, quando termina o serviço de Minha e antes de iniciar o dia seguinte, tem Beit Hashemashot, que é o início, a transição entre as tardes. Tem Arvit, que é a noite, o início de um dia e o findar do dia anterior. E a noite completa, que é Tzeit HaKohavim. Beit Hashemashot é o crepúsculo, né? Traduzindo para o português. E Tzeit HaKohavim é a noite completa já. Já está escuro. E tem algum conceito dos rabinos de qual o melhor horário de fazer a Minha? Sim. Por mais que, como nós citamos antes, tem as leniências, o Minha, você pode recitar ela a partir Minha Gedolá, que é 30 minutos após o meio-dia, e se estende até um pouco antes do pôr do sol. De 30 a 45 minutos ao pôr do sol. Para que nesse período de 30 a 45 minutos você possa fazer a Minha. Sim. Mas a Minha, todas as rezas em si, mas a Minha é muito interessante comentar sobre a reza de Minha, porque o que acontece? Vamos falar sobre agora, que nós estamos falando sobre Zebanim, tempos, mas tem uma interpretação, que também está na Guimarães, Berachot 26b, que as 3 rezas foram implementadas pelos 3 patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Isso. Que é o que nós vamos comentar agora. Tá. Então, o Shacharit seria da Parashá Vaierá. Texto que fala sobre a Akedah de Isaac. Né? No Sidur, inclusive na página 27, vai dizer: E madrugou Abraão e abordou seus jumentos. Né? Sim. Então, ali sai a ideia, está em Gênesis, também tem em Gênesis 19, 27. Sim, Gênesis 19, 17, que quando Abraão, na Parashá Vaierá também, ele está pronto, na verdade, sempre pronto para fazer a vontade do Eterno, e ele se levanta de manhã para realizar a vontade de Hashem. Então, esse levantar de manhã, os sábios dizem que ele levantou para fazer o quê? Rezar. Rezar, né? Sim. Que é a primeira, depois nós vamos falar no nosso próximo vídeo, tá? Nós vamos falar sobre Sidur, sobre ordens, rezar, quando você acorda, a primeira coisa que você faz e tal, né? Então, Abraão, né? Aliás, o Sidur é extraído da cultura judaica, daquilo que os patriarcas, daquilo que os grandes sadiquim do nosso povo fizeram. Aí, também tem o comentário, né, da Minha. A Minha está na Parashá Haissara, em Gênesis 24, no versículo 63. E saiu a Isaac para suplicar no campo próximo da tarde. Exatamente. Essa é interessante. Por isso que é muito, muito legal falar sobre todos os períodos, mas Minha, por ser antes do início de um novo dia, que é o pôr do sol, que é o dia seguinte, na Torá está escrito que Isaac ele estava no campo suplicando ao Eterno próximo à próxima tarde. Já estava, só que no texto em hebraico está escrito Erev. Erev, tarde, mas também esse período noturno. Isaac ele estava rezando antes do pôr do sol. Mas mais interessante ainda é que no texto hebraico, diz que é uma outra palavra, né? Exatamente. Não era a palavra que está escrito é lesuar. Lesuar significa conversa. Uma conversa como nós estamos tendo agora. Lesuar igual a sihar. Exatamente. Uma conversação. Ou seja, Isaac, ele estava, o ensinamento que nós recebemos
é que Isaac ele estava no campo conversando. Um bate-papo, conversando com o Eterno, suplicando por uma esposa. Assim diz, existem vários midrashim a respeito disso, que Isaac ele estava pedindo por uma esposa. Gabriel, agora eu vou ter que cortar um pouquinho porque acabou a bateria, tá? Você vai ter que fazer um corte aí porque acabou a bateria. Não, mas ela ficou vermelha agora. Não, foi dentro de uma hora. Veja. Vamos lá? Mordecai, interessante que esse conversar de Isaac com o Eterno é o conceito daquilo que nós vamos falar ainda lá para frente, que é de Hitbodedut, né? Que não tem uma ordem estipulada de como fazer, era aquela conversa que ele pediu, Eterno, tenha piedade de mim, estou sensibilizado porque perdi a minha mãe. Sim. Né, a falta que a mãe dele fazia, tanto que depois que ele conhece Rebeca, a primeira coisa que ele faz, leva ela para a tenda da sua mãe. Né? Os rabinos dizem que ele estava não somente sentindo a falta de uma esposa, de uma companheira, mas principalmente da figura materna. Né? Então ele está conversando com o Eterno, por isso que o Leshuach, né? Então não era uma reza propriamente disso, isso era uma conversa. Isso. E os patriarcas tinham essa conversa íntima com o Eterno. Não somente os patriarcas, né? Enoque, Enos, e Noah, e todos esses falavam com o Eterno, né? Ao ponto de que Abraão, por exemplo, foi chamado de amigo do Eterno, né? E através de Abraham teve a grande, Baruch Hashem, por isso, a grande bênção para todas as nações que querem se aproximar do Eterno, ainda que as nações não tenham um determinado mérito, tem os méritos de Abraham. E para nós, né? Lógico, os méritos de Yeshua, nosso Mashiach. Tá. E o Arvit, nossos sábios dizem que daí se fala sobre a figura ou personagem Yaakov, né? Exatamente, o terceiro, Jacó. o terceiro patriarca, né? Da Parashá Vaitsev. Exatamente, Parashá de Vaitse, né? Se inicia, né? Vaitse Yaakov min Beersheba, né? Que saiu Jacó de Beersheba. E no texto da Torá está escrito mesmo que saiu Jacó de Beersheba e eles em direção a Harã, e ele reclinou a sua cabeça e a noite, digamos assim, depende da tradução, a noite caiu sobre ele e foi noite. Daí que os rabinos também interpretaram, tudo isso também está escrito na Gemara, em Berachot 26b, existe um diálogo grande entre os rabinos, que a reza de Arvid foi implementada por Jacó. Por Jacó. Também tem, não sei se vão falar, mas lá em Jeremias tem um verbo. A mesma palavra, vai figar, no livro de Yermiahu, né? Sim, Jeremias 7,16, que tem um versículo que também alude para essa interpretação de a mesma palavra, o mesmo verbo, vai figar, que Jacó, ele deitou, reclinou sua cabeça, a mesma palavra que também está se referindo a Jeremias 7,16, ou seja, que era a reza noturna. Era a reza noturna, né? Ou seja, os sábios não bateram a cabeça, né? Bati a cabeça aqui agora, então eu vou falar o que está vindo na minha mente aqui. Não, tem tudo uma interpretação. A maioria, não vou dizer todas, mas as maiorias das tradições ou das mitzvot de Shebel Pé, tá? Elas são extraídas da Torá, tá bom? Ok, a gente ia falar só um pouquinho, só que tem o Shulchan Aruch. Hoje nós falamos sobre o Shulchan Aruch, mas tem o Kitzur Shulchan Aruch. Eu sempre, é difícil pronunciar, o segundo nome dele é Shlomo Gansfried. Gansfried, exatamente. Gansfried, autor do Kitzur Shulchan Aruch, do século XVIII. O Kitzur Shulchan Aruch, por mais que ele tenha um peso também muito grande, um trabalho, um livro muito interessante de todos os minhagim, costumes judaicos, mas o Shulchan Aruch, ele é mais extenso. Ele é mais abrangente, né? Exatamente, mais ele abrangente. É mais detalhista. Sim, são 4 sessões, né? O Shulchan Aruch mesmo são 4 sessões que falam sobre as mitzvot, os costumes judaicos, e o Kitzur é um resumo. É chamado de mesa posta. O Shulchan Aruch é a mesa exposta. E o Kitzur Shulchan Aruch é a mesa exposta. É a mesa exposta. Mesa exposta, isso. E o Kitzur é o resumo
do Shulchan Aruch. E o Kitzur Shulchan Aruch também foi direcionado, não necessariamente, mas para os judeus da Hungria, porque esse rabino, Shalom Gansfried, foi escrito esse livro em Uzhgorod, na Hungria. Certo. O Shulchan Aruch é um livro de costumes, tradições sefarade, porque Yosef Karo foi um rabino que nasceu na Espanha. Na Espanha. Só que também tem, ao mesmo tempo que estava sendo publicado o Shulchan Aruch, também existe um outro código de lei judaica, que é do Remá. Remá, que é Rabino Moshe Isserles, que é de Cracóvia, da Polônia. Contemporâneo. Ou seja, da Polônia, Ashkenaz. Isso que é interessante quando você começa a ler sobre os códigos de leis judaicos, a ler a literatura rabínica em si. Existem vários códigos de leis voltados para a comunidade em que você está. Sim. O Shulchan Aruch é um livro sefarade, o Kitzur Shulchan Aruch é Ashkenaz, o Remá, que escreveu o comentário do Shulchan Aruch, também é Ashkenaz. Também tem um código de leis do Ben Ishai, que é de Bagdá, no Iraque, para os judeus sefarade Mizrahi. Né? Tem o Mishneh Torah, que é do Rambam, que tem um peso. Esse foi do século XII. Um peso enorme, né? Enorme. Tanto que falam que de Moshe não houve outro além de Moshe, né? Está escrito isso no túmulo dele, na cripta, né? Eu esqueci o nome que se dá, né? Mas enfim, e segundo Shlomo, só uma curiosidade, tá? Ele vai dizer que a noite é um horário mais tranquilo, é mais propício para que você faça a sua reza, principalmente com a mente ligada naquilo que de mais precioso o nosso povo perdeu, que foi o Beit HaMikdash. Então, é um momento propício. E justamente ele fala sobre esse momento. Ele fala que a meia-noite, justamente a meia-noite, é um horário bom, um horário ideal para se fazer uma reza, para lembrar, para recordar do Beit HaMikdash. Sim, da destruição do templo. Isso está escrito no Shulchan Aruch mesmo, né? Logo após sobre a reza de Arvit, que é um bom costume, um bom minhag, uma boa tradição, rezar, lembrar da destruição do templo. Isso é chamado Tikkun Hatzot, que é a reza que rezamos Hatzot Halayla, que é na meia-noite. Lamentar, derramar lágrimas pela destruição do templo. Isso é um costume. Como eu disse, o Shulchan Aruch e o Kitzur Shulchan Aruch tem muito dos minhagim, os costumes que a comunidade segue. Isso que é legal de ler. Que determinadas comunidades seguem, né? A gente vai ver ao longo dos nossos bate-papos que eu acho que na Sefarad tem diferenças de lavar a mão, de como rezar, de palavras, o tefilim, um enrola de dentro para fora, querendo externar os mandamentos, outros que internalizaram os mandamentos, enfim, tem várias coisas nesse sentido. Indumentária. Isso mesmo. Né? Nós vamos falar sobre as kippot, né? Por exemplo, Moshe Ben Maimon, né? Maimonides, ele não usava kippah, ele usava um turbante. Escrevia muito também em árabe. Árabe, porque ele foi para o Egito. Ele era da Espanha, mas foi para o Egito. Sim. E lá escreveu muito, né? Enfim, espero que você esteja gostando do nosso bate-papo, né? É como a gente sempre fala, né? As dúvidas ou alguma coisa que você queira argumentar com a gente, para nos instruir também, por que não? Claro, sempre sugestões. Sempre sugestões, para nos instruir, né? Olha, de repente vocês podiam falar isso, aquilo, o que você acha da gente discorrer sobre esse assunto e tal. Então, vai estar na página do meu Facebook, né? O Mordechai, ele é um judeu haredim, ele não quis dizer para você, mas ele é ultra-ortodoxo, tá na internet. Ultra-ortodoxo nem usa a internet. É verdade, viu? Judeu ultra-ortodoxo que se diz aí, rabino, que ensina e tal, não usa a internet, tá? Não usa veículo de internet e não se propaga, não se promove. Não dessa forma. Nem tem, acho que judeu ultra-ortodoxo no Brasil. Ok, mas então, você pode entrar na página do meu Facebook, pode entrar no canal, tá? Judaísmo de Yeshua. Tá? Mas vocês não estão falando de Yeshua. Calma lá, meu querido, chegaremos lá. Tá bom? Agora é só para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa fé e naquilo que é, às vezes, até mais básico. É o Sidur, a reza e algumas curiosidades sobre tudo isso. Sim, tem bastante curiosidade. Tá bom? Mordechai, suas considerações? Shalom a todos. Meio direto. Bem simplista, né? Mas seria isso mesmo. Sugestões, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando, assistindo. Muito obrigado mesmo. E sempre sugerir um tema. Tá, era melhor vocês ficarem no Shalom direto. Shalom a todos. Até o nosso próximo vídeo.
מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה